O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou manuscrito, o manuscrito que se tornou livro, e um livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Todos os dias que vão se vir durante essa semana. Em especial, a gente também sempre pede para que, repetidamente, a gente consiga cumprir todos os nossos deveres e também realizar todos os nossos objetivos. Eu creio que alguns objetivos, eles dependem muito de levantar e ter ações, e outros dependem muito da questão da fé, Já outros, a gente precisa mesmo se olhar, e ver que se alguém nunca chegou em você, ou nunca te disse, mas quando Deus fala que você é semelhança dele, ele está deixando claro que você é capaz de quase tudo. Então, quando você chegar numa noite, conforme tem toda essa chuva, os trovões, a minha mãe tem muito medo de trovão, E eu creio que é cultura. Mas tem muita gente que fica impressionado conforme funciona toda a física de todos esses complexos que a gente tem hoje no mundo, Mas, diante de tudo isso, diante desse sol que todo dia aparece, esquenta, e você se pergunta há milhões e milhões de anos que ele está assim, e há milhões e milhões de anos ainda continuará. E ainda diz que Deus, será o nosso sol. O que eu quero que você reflita é que muitas das vezes, quando você está à noite e cabisbaixo ou até triste, ou até o fato de você contemplar estrelas durante a noite, eu gostaria que você, algum momento, pudesse parar, olhar uma estrela bem distante e lembrar que nos filmes, assim, nos documentários também, eles falam que aquela estrela está a anos-luz. Ou seja, o que está chegando nos teus olhos pode ser uma imagem de 40 anos atrás. Ainda que ela esteja muito longe, ainda que você consiga ver todos os planetas do sistema solar, ver Saturno, ver Júpiter pelo seu tamanho, tudo, absolutamente tudo, não chega nem perto da complexidade que você é. Então, o tamanho do Sol, diante da sua potência, diante do seu fogo, só faz isso. Você é muito, muito mais complexo do que aquilo. Da mesma forma, eu gostaria que você também, em algum dia que você também estiver sozinho, e você sentado ali na cozinha, você consiga tentar ver um animal bem pequenininho. Eu, por exemplo, eu levo em consideração, ou dou como exemplo, a questão da formiga. Se você comparar o tamanho da tua cozinha, o tamanho da geladeira comparado à formiga, os pratos, a cadeira, o liquidificador, você vai achar que ela quase é insuficiente para qualquer coisa. Mas quando você olhá-la e compará-la com qualquer tipo de objeto que estiver ali, você vai ver uma coisa muito interessante. Por mais pequena que ela seja, ela é a única que tem vida. Então, não importa o tamanho da geladeira para a formiga, não importa o tamanho da laranja, às vezes, que está em cima da tua mesa, que já vai apodrecer. O que eu quero que você dê atenção
é para a vida da formiga. Assim como Deus te criou, Ele também criou aquela formiga. E ela tem todo o direito de ter a vida dela, de seguir o caminho dela, de ter todos os instintos dela. Às vezes, você poderia pensar que um simples pardal, que talvez faz ninho lá no teu quintal, e você fica tão preocupado porque está sujando o chão, será que não seria interessante, assim como Deus falou para Adão, cuide do jardim, cuide dos animais? Assim como Deus te deu a oportunidade de ter um teto, será que não seria interessante esses pequenos animais que aparecem no teu quintal, você também ter essa compaixão, essa consideração pela criação da vida? E é a partir dessa forma que você começa a filosofar. E aí você vai começar a ter gosto pela vida. Da mesma forma, eu gostaria que você, a um certo momento, olhasse tudo o que você tem para fazer e tentasse cumprir ele, assim como foi a semana da família, que foi falado insistentemente durante 8 dias sobre a questão do fruto do Espírito. E repetidamente, ótimo, está grudado dentro do meu coração, eu decorei. Mas eu tenho compromisso com isso. É por isso que o título hoje é Casados, mas Descompromissados. Será que é tão difícil a gente fazer tudo que a gente tem pendente na nossa vida? Ou seria interessante a gente voltar naquele antigo método da agenda, marcar, e aí relembrar o que deve fazer? Eu creio que poucas mudanças na tua vida, assim como uma pequena agenda, uma caneta, marcar de tal hora, vou me dedicar a fazer isso, você com certeza criará um hábito e esse hábito vai ter resultado. Então é por isso que, se é difícil para você compreender a relação de religião com Deus, estar a sós com Deus, orar para Deus, e assim como eu, você também tem essa falha de algum momento você ajoelhar e no final do dia você orar para Deus e perceber que a tua oração demorou 5 minutos. E você fala, nossa, e a Bíblia diz que eu devo orar. Tem ali irmãos na fé que oraram a noite inteira, que cantaram júbilos para Deus a noite inteira. Será que é necessário que você tenha esse sacrifício? Ou você pode aproveitar as oportunidades que Deus te dá para falar dele, e nesse momento você fazer um momento de adoração, de consagração. É por isso que a igreja, ela faz parte hoje da nossa vida, para que ao momento que você entra e até o momento que você sai, se você tem dificuldades para ter fé, para mudar a tua vida, para ter consciência ou convicções, essa é a oportunidade que você tem de vir na igreja ou de assistir pela live, assim como tem irmãos que estão lá no Nordeste, né? Deus abençoe todos vocês, de ter esse momento para adorar a Deus. E é por isso que nesse momento seria muito gratificante que você desse tempo para Deus, para que o teu celular fique em segundo plano, que as tuas conversas fiquem em segundo plano, que a tua cabeça seja aberta para absorver o que o Evangelho quer falar. E todo domingo é o culto na nossa organização, que ele é chamado de culto evangelístico. E o foco dele é falar sobre o Evangelho. Às quartas, a gente tem culto de oração. O foco são nossos irmãos que estão necessitados. E, insistidamente, semana a semana, todas as quartas, a corrente de oração é ensinada, tanto na Bíblia, que essa intercessão que a gente faz de oração, ela dá resultado. E no sábado, o culto de adoração. E é esse que a gente tenta, desde quando a gente se converte, a tentar fazer um dia santo. E esse dia santo, ele não corresponde somente quando a gente vem na igreja, mas ao momento que a gente também sai. E aí você vê como é difícil, porque nós estamos inseridos numa cultura que ela já é complicada em si. Quando você olha o que está acontecendo, a ideia é que você possa entender que nada vai melhorar.
Na semana passada, no domingo, a gente falou sobre a questão dos frutos, que são coisas boas. Mas falamos com o que ele concorre. Qual é o conflito do fruto do Espírito? Senão os frutos do mundo. E um deles que a gente comentou era as facções. E as facções, não sei se você lembra, eu levantei o braço e mostrei que facção ela é como um machado que corta uma madeira. O foco dela, ou o início dela, ou a criação da facção, é que ela venha, ela separe e nunca mais se junte. Então, hoje, quando você vê facções, separações dentro da religião, separações dentro do teu serviço, separações de opinião, o ateísmo, a religião, os judeus, os muçulmanos, ainda que tenham um Deus, o mesmo Deus, que é o nosso Deus Pai de Abraão, a facção existe, a separação existe. E por que hoje a gente, comparando com os judeus, que vivem retaguardo naquela ideia que eles são os pais da fé e que só eles vão ser salvos, ou somente quem se der ao luxo de ser judeu também vai ser salvo? Do outro lado, a gente vai ter os muçulmanos que mostram toda essa adoração. A roupa de pano de saco, né? Para que o pobre não se sinta indignado e o rico se coloque à oposição de pobre, e que todos vão a Meca e façam todas as adorações, seguindo os planejamentos ou as orações de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mirado para Jerusalém. Agora os muçulmanos oram 5 vezes. E não é vontade própria, é uma lei. Quem olha fala, que inveja, é verdade? E que eu sou perto deles? E aí a gente vê a Bíblia mostrando pra gente que não. A fé, você vai ser salvo pela fé. E qualquer coisa a mais que você faz, você já é indigno de qualquer tipo de salvação. Porque não depende somente de você, depende de Deus. E ao mesmo momento, ela fala e deixa bem claro. O intuito da Bíblia, o intuito da história e do progresso da religião, ele nunca foi focado em ser muita coisa. O que ele fala é o arrependimento. Ele diz claramente que o mundo veio para ser um objetivo de Deus, mas a um certo momento o humano reconheceu o pecado, e o reconhecimento do pecado trouxe então as nossas leis ou justiças para cada um. Então ali ficou embaixo da lei a mulher, ficou embaixo da lei a serpente e ficou embaixo da lei o homem. E quando a gente olha o que aconteceu a partir do momento que deixaram de acreditar em Deus, a gente vê que a mulher, quando ela recebe Deus perguntando para ela o que você fez, ela tem a audácia de falar, fui enganada, né? Mas eu gostaria que você tivesse a convicção de realmente perceber, porque a Bíblia ela não é um texto argumentativo. Ela não quer te falar qual é o lado certo ou qual é o lado errado. Ela vai mostrar para você que quem mente está mentindo e quem fala a verdade está falando a verdade. O fato da Eva ter mentido, ou eu acreditar que ela não foi enganada, é algo que eu tenho que levar em consideração e usar argumentos para que vocês possam entender que ela realmente não estava enganada. O que ela deve entender é, existe um Deus glorioso na sua semelhança que disse para não fazer. E de um outro lado, algo transfigurado como um animal que disse para ela fazer. Se ela fosse enganada, ela poderia ter então 2 deuses se enganando. Mas não. Ela tinha convicção de que aquela que estava ali, transfigurado, não tinha nem audácia, nem tamanho, nem poder para ser como Deus. Será que ela, para encobrir a decisão própria dela, não colocou a culpa na cobra? Assim como o homem, que também sabia que não era para ter feito, também colocou a culpa na mulher? O fato é que hoje todos nós estamos debaixo dessa questão. E o que veio para a mulher a partir daí? Então, Deus chega na mulher e coloca ela sobre uma jurisdição. A partir de agora, você e toda a sua descendência, não é descendência da mulher do homem, descendência da mulher,
você então terá a dor multiplicada da gravidez. E tal é que nós homens que nunca podemos imaginar, as pesquisas fizeram vários levantamentos e mostrou praticamente que a dor de uma mulher, quando ela tem um parto, seria praticamente parecido, o que chegaria a ser quase parecido, seria uma pessoa em estado de carbonização. E se eu posso dizer que isso já é muito, Deus ainda coloca uma outra lei sobre a questão do corpo da mulher. E ela fala então que o desejo dela será para o marido. Para o homem veio, a terra será amaldiçoada por você. E da mesma forma, a partir de agora, tudo o que você fizer será através do teu suor. E até o resto da tua vida, até os últimos dias da tua vida, você vai perceber que você só vai precisar ralar na vida. Quando a gente olha a questão desses dois parâmetros, levando de um lado racional humano, a gente imagina que a mulher foi colocada numa posição de inferioridade. Mas não. Quando a gente entra mais a fundo na questão de tudo isso, a questão da dor do parto, e o que ela seria para o marido, o teu desejo será para o marido, você percebe que é a mesma coisa. A situação era bem interessante. Imagina que você precisa fazer um trabalho. No Brasil, até 10 anos atrás, tinha aquele serviço de cortar cana, que foi considerado um dos piores serviços do mundo pela sua dificuldade, não é verdade? Pelas suas condições. A quem ia lá seria realmente uma pessoa que fosse totalmente necessitada. A nós, que temos a oportunidade, e muitas outras pessoas têm a oportunidade de ter condições de mais outras coisas, se você perguntar para ele se ele fosse fazer esse tipo de serviço, com certeza não iria. Por quê? Porque é muito sofrimento. Mas para a mulher, você percebe que, ainda que seja a dor muito grande, perguntar para uma mulher se a dor do parto é suficiente para ela manter um casamento, com certeza ela vai falar não. Para que eu vou manter um casamento tendo dor? E a pior dor do mundo. Mas veja como a situação é que na mulher em si, o próprio instinto dela é que, ainda que tenha dor, ela ainda passará por isso para manter uma família. Para a mulher, todo tipo de consequência, ela vai passar por cima disso para que se mantenha a família. E é por isso que, quando você pega todo esse contexto e tenta ratificá-lo, você vai sempre ver a mulher com esses parâmetros de sensibilidade, de fraqueza, de submissão, mas que, do total, quando você junta tudo isso, vem de algo muito potente. A persistência na família, a persistência no relacionamento. Então, quem olha a mulher dessa forma, nunca vai colocar ela nessa situação inferior, assim como os judeus fizeram, onde hoje, para ser judeu, você precisa ser branco e mulher judia, então nem se pensa. E é da palavra judia que vem judiação, e todas essas transliterações que vêm acabar ou defamar algum tipo de pessoa que está sofrendo da vida. Ao homem, o que sobrou? Senão a tua vida, baseado em tudo que for fazer, vai dar errado. E quem é homem pode perceber que se a gente tiver um quintal e for tentar capiná-lo, ainda que tenha cheio de mato, você pode fazer de tudo, pode deixar limpo aquilo ali, você vai plantar a tua alimentação e tenha certeza que a erva daninha e os espinhos vão ser ali dentro. Se eu posso compreender, e você também pode compreender, que isso não é consequência de pecado, da escolha tua sobre pecado ou não, isso é uma consequência da vida. Se você escolher ter pecado, ou escolher ser um santo na vida, você vai conviver com isso. E todo mundo já conviveu, e aqueles que virão também vão conviver. Então é por isso que, através desse argumento, você pode chegar à conclusão que, se em algum momento da nossa vida, todas as cabeças da face da Terra resolverem fazer uma reunião de paz, e que a gente pudesse, a um certo momento, falar sobre harmonização, e
escolher ter o mesmo objetivo de paz, isso não seria suficiente para fazer os animais carnívoros voltar a comer grama. Não vai ser suficiente para que a morte acabe. Não vai ser suficiente para que resolva os problemas da vida. Se eu posso considerar, então, que isso é um grande martírio na vida e nós temos que viver nele, sendo bons ou maus, porque foi e veio surgir a partir do momento que o primeiro humano escolheu o pecado e a consequência ficou para todo mundo, o que era interessante para nós, então, viver diante de um mundo que só tem essas coisas ruins, não é? As emoções. E é isso que a gente falou no domingo passado. Emoções e sentimentos. Mas que tipo? Os bons, não é verdade? E a gente falou sobre a diferença entre emoção e sentimento. Então, vamos num velório. Lá, você vai ter uma emoção apenas. Aquele sentimento de angústia, de sufocamento que vai te travar e que, ao momento que você sai, ela também desaparece. Ela é passageira. Mas o sentimento de tristeza sobre aquela pessoa é isso que permanece. Assim é as desavenças das pessoas, onde a um momento é ruim e fica então um sentimento ruim que pode perdurar quase a vida inteira. Então é por isso que hoje o que você começa a perceber é que chegamos a um ponto de levar em consideração que ter uma casa confortável seria uma das melhores emoções que a gente pudesse ter. De ter segurança, de ter paz, não é verdade? Assim como um veículo, de te dar a liberdade de sair debaixo de chuva, de viajar e outras coisas, mas chegamos a tal limite, assim como o Provérbios fala que tudo é vaidade, que a gente precisou recuar. E hoje os aplicativos mostram esse tipo de emoção, né? Essa emoção ilusória, que faz a gente tirar uma foto sorrindo, sendo que por dentro da gente está murmurante, né? As pessoas que têm algum tipo de perrengue tentam colocar ali diante das relações dentro da internet como se tivesse tudo bem. Que tipo de emoção é essa? Para quem tem convicção e para pessoas que correm atrás dos seus objetivos, vão ser algumas coisas muito claras. Certos tipos de experiências, elas acabam sendo quase que inúteis. É por isso que muitos empreendedores, pessoas que têm sucesso na vida, elas conseguem identificar a emoção que aquilo vai dar. Talvez a emoção de acordar uma segunda-feira e batalhar na vida, acreditando que tudo vai dar certo, fará com que ela não pense em ter experiências inúteis. E é assim que eu gostaria que você começasse essa semana. Que pensasse, é útil ou é inútil eu fazer certas coisas? Porque eu creio que para você está sendo a oportunidade, assim como agora, e assim como a gente começou a falar, que esse momento, ainda que você não esteja orando, mas esse é o momento da gente falar sobre Deus, falar sobre Jesus e acreditar assim como ele falou. Onde tiver dois falando, eu estarei ali. E se isso não for uma adoração vinda direto da boca de Deus, o que seria? Então é isso que eu quero que você acredite. Que tudo que se fale, assim como o Evangelho, que ele não veio para te passar a mão na cabeça, mas ele te veio para tocar no teu coração, te chacoalhar, te dar um apertão, para que você entenda que a vida de Deus, ou para Deus, a vida de fé, ela não é essa vida simples que tem. Se você não sente chateado com a vida, se você não percebe que tem alguma coisa te incomodando, se você não percebe o Espírito Santo ali te tocando, falando, vamos mudar, vamos para frente, vamos fazer alguma coisa, eu creio que a tua fé, ela deve estar totalmente diferente do que está sendo apresentado. E por que eu falo isso? Porque a Bíblia, assim como nós vamos apresentar, é muito interessante que a gente sempre acreditou que Deus é único, e ele tem um filho único, e tem uma igreja, e tem os seus ministros, e seria só isso. Mas não.
A gente vai pegar a Bíblia agora e a gente vai identificar que o diabo também tem um filho, e apresenta um filho. Esse filho é só uma apresentação. Ele também tem a sua igreja, tem os seus ministros, tem seu evangelho. E será que realmente a gente está seguindo o caminho correto? Então eu gostaria que você pegasse agora e abrisse a tua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus 10, capítulo 39. E aqui, no capítulo 10, 39, a gente vai ver sobre a questão da fé. E ele vai falar exatamente o que nós estamos tentando falar. Veja só o que ele fala no 10, 39. Olha a fé que ele fala. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aqui ele deixa bem claro que existem dois tipos de fé. A fé que faz retroceder e a fé que vai para a salvação. O que eu gostaria agora é que a gente falasse sobre o Filho de Deus. Então, se Deus tem um Filho que é Jesus Cristo, vamos para 2 Tessalonicenses 2:3. Então, se Deus tem um Filho, ao qual é o nosso Salvador Jesus Cristo, veja em Tessalonicenses 2:3 o que ele fala. E ele diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se fosse só isso, vamos para o próximo. A gente vai falar agora do Evangelho. Gálatas 1. Agora a gente vai falar do Evangelho de Jesus. Gálatas 1, de 6 a 9. Se Deus tem um Evangelho, Gálatas 1, do 6 a 9, olha o que ele diz. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. De novo, outro evangelho. O qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que, além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anatema. E isso seja um grande exemplo para nós que, em alguns, carregam no coração, daquele ditado assim: Deus me ama do jeito que eu sou e eu não preciso fazer nada. Será? Deus me ama do jeito que eu sou e eu posso continuar sendo assim porque Deus me ama. E Ele vai me mudar. E aí vem João falando sobre a fé. Né? Paulo falando sobre a fé. Que a fé sem obra é absolutamente nada. A gente vai falar agora dos ministros. Se, de um lado, a gente vê os ministros, os profetas, os fiéis de Deus, vamos ver agora os ministros do diabo. 2 Coríntios 11.
do 13 ao 15. Amém? Vamos lá. E olha só o que ele fala sobre a questão dos ministros também. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Ainda que a gente pegue todo esse evangelho, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, você começa a perceber que a gente está realmente num grande conflito. E que se isso que você consegue perceber não é perigoso, talvez você já está condenado. Seria interessante que a gente chegasse numa conclusão, assim como o título vem falar. Quando você sai na rua, amanhã você vai sair na rua, vai ser uma semana toda, eu gostaria que você observasse algumas coisas. Você vai ver um advogado. Ele resolveu casar-se com a advocacia para o resto da vida dele como profissão. A pergunta é, ele tem compromisso com a sua profissão? Eu gostaria que você olhasse os pastores que casaram com a profissão de ser pastores. Eu gostaria que você perguntasse, ele é compromissado ou é descompromissado? Eu gostaria que você perguntasse para você, em relação à igreja, que você a um momento casou com ela, mas se você está realmente compromissado ou você está descompromissado. Porque se você está descompromissado, é porque não existe Deus te guiando. É por isso que a vida de um casal que não tem Deus, ela sempre vai ser baseada em coisas erradas. Porque se você realmente tem Deus, e as convicções conforme se apresentam, o que leva a crer é que a tua vida possa ser, pelo menos de paz, pelo menos de graça, pelo menos esse sentimento bom que posteriormente vai te trazer os frutos do Espírito. Tal convicção eu gostaria que você levasse durante a semana para se compreender, para compreender aqueles que estão ao lado seu, para compreender que todos os cultos que a gente vem aqui, a gente repete ano após ano, décadas. A gente entrou para a igreja para ficar até o final da nossa vida. Será que é possível, ou falta de vergonha da nossa parte, ser cutucado tantas vezes assim para que não resolva nada? A decisão que eu quero que você se coloque, através dos exemplos que a gente apresentou, é que, fazendo essas certas perguntas, você como homem, dentro da sua casa, você está se passando como realmente é um homem, marido? Você como mulher, dentro do seu casamento, dentro da sua casa, você está se portando compromissada a ser realmente uma boa mulher? Você no teu serviço está realmente compromissado a ser o que é um funcionário dedicado? Essas são as nossas perguntas que deve se fazer hoje. Para que a gente não imagine que o mundo só depende de Deus. Deus vai me mudar. Deus vai fazer a diferença. Vamos continuar? Agora a gente vai ver a questão da igreja. Muita gente acha que só Deus tem igreja, né? Mas vamos lá em Apocalipse 3:9. A gente vai ver agora a igreja do diabo. Amém? Ele diz assim:
Ele diz assim: E eis que farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E aqui novamente, e assim a Bíblia ela vai sempre apresentando esses perfis. O clássico método da gente imaginar que está fazendo as coisas corretas e talvez está auto se enganando. E é por isso que talvez a gente sai hoje e a gente começa a perceber que as pessoas não estão correndo mais atrás de argumentos satisfatórios, do ensinamento, mas correndo atrás das suas próprias satisfações. Se eu corro atrás de um Deus para fazer a minha vontade, será que isso você não poderia classificar como uma magia? Ou como os espíritas, né? Que colocam as deuses à vontade minha, à vontade própria. Diga você, Deus, maior do que eu, o que eu quero saber. Você consegue compreender que, analisando profundamente as coisas como elas funcionam, você pode estar totalmente desviado. Não desviado da forma como você pensa. Pouco desviado, ou estou fazendo um errinho agora que não é capaz de me levar à perdição. Mas talvez coisas que são cruéis, coisas pesadas, coisas que precisam ser analisadas. Então, que a gente possa não, a gente precisa ter a convicção de acreditar que tudo o que a gente faz precisa dar resultado. A nossa organização, ela tem vários departamentos, e ao qual a gente vê todos os irmãos vindo aqui, você vai sempre perceber que um vai ter um lado muito histórico, teórico de apresentar, né? Como foi, por que aconteceu. Já tem um outro irmão que sempre foca na persistência do amor. Vai ter outro que sempre vai focar na questão da persistência do arrependimento. Mas o que você precisa entender é que se no momento que terminar esse culto, você, ouvindo as palavras que eu falei sobre tudo o que aconteceu, você acredita que Jesus ressuscitou e morto, ressuscitou, aí você coloca ele como uma data festiva, assim como o dia de Tiradentes. Acredito, aconteceu. É dia da proclamação da República. Acredito, aconteceu e ficou lá atrás. É isso que não deve acontecer. É por isso que José, né, antes dele morrer, lá no começo da história, ele passou uma informação muito interessante. Antes dele morrer, ele fez a consagração ali de todos os seus familiares, e mesmo depois da morte, para quem consegue lembrar, ele disse assim, ó: até os meus ossos, depois que eu morrer, eu quero que eles façam a peregrinação para serem levados até tal lugar. Porque ele acreditava que a fé que ele tinha, e de tudo que Deus havia feito na vida dele, pudesse não só ser feito na vida, mas até os seus restos mortais para aqueles que estavam acompanhando ou tinha ali a imputação de carregá-los até um certo local, que não acreditasse que seria somente um pedido, mas que seria, depois da morte dele, até o resto dele tinha que fazer a sua ação para a graça ou ação para ser registrada nesse progresso da salvação, progresso da fé que a Bíblia tanto ensina. Então, hoje é exatamente isso. Estamos casados com a religião, casados com a igreja, casados com a persistência do arrependimento, do perdão com o próximo, ainda que seja difícil, mas não podemos ser descompromissados. O compromisso precisa prevalecer para que a gente tenha algum resultado. Amém? Vamos orar? Amado Deus, Pai da misericórdia, Pai da bondade, Criador do céu e da terra, Criador de mim, Criador de você, Criador de tudo que se pode ver e também não se pode ver. A este, o único que deve receber glória, poder e adoração.
Em Ti agradecemos por tudo que o Senhor tem feito durante essa semana que se passou, diante de todas as emoções, diante de todos os sentimentos, desafios, diante de todos os conflitos, Pai. Mais uma semana se inicia, ainda que seja tudo igual, tudo diferente para alguns já prevendo as coisas ruins que vão acontecer, outros convictos, Pai. Mas que todos possam entender que no momento bom e no momento ruim, estamos compromissados com a fé que vem ao Senhor, que é através de Jesus Cristo. Esse é o nosso guia que, junto com as Escrituras, nos mostrou, através de tudo o que se possa acontecer, o amor vai prevalecer. O Senhor esteja à frente de tudo o que vai acontecer durante essa semana. Esteja diante dos nossos irmãos que estão enlutados, os nossos irmãos que estão doentes, os acamados. Esteja diante dos pequeninos, Pai. Porque ainda que o mundo esteja indo para a perdição, indo para as coisas ruins que possam acontecer, acreditamos que esses têm ânimo, força, coragem para persistir e vencer na vida, porque tudo depende do Senhor, da sua vontade. E diante das consequências que podem acontecer, que a gente seja fiel e acredite, através da fé, que tudo é possível. A fé não é sentimento. A fé não é emoção. A fé é a decisão que toma o meu coração de seguir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E é por isso que este é o nosso rei que se diz: se você buscar a fé, ou tiver uma fé do tamanho da semente de mostarda, diga para essa montanha que ela se levante e vá embora, e ela vai se levantar. Então que a gente busque a fé, que a gente esteja compromissado. Casados estamos, mas compromissados, Pai. O Senhor mostre para a gente o que a gente precisa fazer. Esse foi o início de um objetivo, o início de uma posição, o início de uma decisão, que seja tocado o coração de cada um. Que todo esse suor que sai do meu corpo, essa ansiedade, essa vontade, Pai, de fazer com que tudo se mude, seja tocado no coração deles, Pai, para que tudo dê certo na sua vida. Para que possam compreender a sua semelhança diante do Senhor e possam compreender o quão grande, quão maravilhoso e quão esplendor existe dentro de cada pessoa. A capacidade que tem para conseguir tudo sozinho, dependendo somente do Senhor. Basta a sua vontade. É o que te agradeço, em nome de Jesus, ao qual nós o amamos. Amém.